Quando um marido dedicado depara-se com a traição devastadora de sua amada esposa, o mundo que eles construíram ao longo de 20 anos desmorona, deixando apenas escombros de uma parceria que já foi cheia de amor e confiança. A dor avassaladora e o ódio insuportável o impulsionam a agir impulsivamente, desencadeando uma sequência de eventos que resultam em 7 anos de prisão. Nesse turbilhão de emoções, a vítima se torna o acusado, e o desfecho dessa tragédia familiar é simplesmente catastrófico. Meu marido me pegou na cama com outro, ele reagiu, e agora está cumprindo uma pena de 5 anos na prisão. Reconheço ser uma pessoa egoísta, pelo menos é o que repito para mim mesma, quase todas as noites ao sentir o silêncio em minha casa, sem a presença dos meus filhos. Meu ex-marido nutre um ódio justificado por minha atitude, e minha família imediata está fragmentada. O sentimento de autodesprezo persiste pelo que fiz em 2015, quando completei 39 anos e percebi que negligenciei meu ex-marido. Ele, que sempre expressava minha beleza diariamente, buscava intimidade regularmente, cuidava de mim e me tratava como sua igual, nunca como uma rainha ou princesa. Éramos parceiros, casados há 20 anos desde os tempos do ensino médio, nossa união era única e sólida. Minha família o adorava, meu irmão o admirava, e meu ex o ajudou em diversas situações desafiadoras. Ao longo dos anos, dei a ele 2 filhos obstinados que agora eram adolescentes. Ganhei peso e senti-me insegura, mas ele sempre me assegurava de minha beleza. Nossas discussões, embora raras, eram geralmente sobre sexo, ou a falta dele de minha parte, e as coisas que eu recusava fazer na cama, não por falta de vontade, mas por simplesmente não estar no clima. Minha festa de aniversário aos 39 anos revelou uma nova versão de mim, resultado de um ano dedicado à academia com yoga e pilates. Minha transformação de 83 para 52 quilos foi incrível. Embora meu ex-marido tenha se dedicado menos à academia, sua perda de peso de 117 para 98 quilos demonstrava também um esforço em esculpir seu corpo. Ele continuava a me desejar, mas estranhamente eu ainda não estava interessada. Apesar de nossos esforços conjuntos em jantares, danças e caminhadas regulares, minha falta de disposição persistia. No meu aniversário, percebi que estava levando meu ex-marido, que sempre me apoiou, como certo. 2 décadas juntos, e ele ainda me olhava com desejo. Certamente, qualquer mulher desejaria isso intensamente, mas mentalmente eu simplesmente não estava no clima naquela época. Acreditava estar passando por uma menopausa precoce, já que nossas relações sexuais se limitavam a 3 vezes por mês, e eu era do tipo, 1 vez e chega. No entanto, ele desejava mais, e não importa o quanto tentasse, eu simplesmente não estava interessada. Ele sugeriu terapia de casais, e eu recusei. Agora, entra em cena minha atitude egoísta. O novo gerente começou a trabalhar no meu escritório alguns dias após meu aniversário. Ele era um pouco mais jovem e atraente, e por alguma razão, mostrou interesse em mim. No início, o ignorei, mas a indiferença evoluiu para conversas casuais, depois flertes, e acabei retribuindo. Isso levou a confidência sobre minha vida, e me vi pensando nele cada vez mais. Agora reconheço que foi um caso emocional, mas naquela época eu me sentia elevada. Meu ex-marido suspeitava que algo estava errado comigo. Tivemos uma discussão acalorada sobre isso, que acredito ter começado honestamente. Quando ele tentou me beijar, subconscientemente fiz uma expressão de nojo. Não era para meu ex, eu estava pensando neste homem quando ele se aproximou, e me senti enojada com toda a situação. Pelo menos, é o que digo a mim mesma. Uma semana depois, pedi ao novo gerente que nos encontrássemos em um café para conversar. Tinha a intenção de pedir a ele que me deixasse em paz, que não podíamos continuar. Mas antes que pudesse dizer algo, ele me beijou, e minha mente ficou em branco. Foi o início de um caso de 6 meses. Durante esse período, fiz coisas com ele que meu ex desejava. Estava mais ansiosa, mais disposta, sempre no clima. Acredito que era porque era algo novo. Meu ex e eu tivemos relações durante esse tempo, mas não com tanta frequência. Comecei a afastá-lo, criticando seus pequenos hábitos, até mesmo diminuindo. Sinto vergonha de como tratei nesse período. Só percebi o que estava fazendo quando meu irmão veio me visitar e contou que meu ex havia confidenciado quão deprimido se sentia, pensando em pedir a separação. Dizia que sentia que eu não o amava mais e que estava começando a se desapaixonar por mim. Isso me acordou imediatamente. Terminei tudo, deixei o emprego e prometi a mim mesma que faria meu marido se sentir amado e desejado. Eu ia consertar isso, ia ser uma esposa melhor, se eu pudesse. Meu caso apareceu em casa com uma caixa contendo coisas do meu escritório, itens da minha mesa que eu pedi para serem enviados. Conversamos, ele queria entender o que havia feito de errado, e eu disse que precisava consertar meu casamento. Pedi para ele sair, mas ele queria mais uma vez, e como uma tola, concordei.
Fomos para o quarto de hóspedes e começamos. Não sei por quanto tempo, mas quando ele estava em cima de mim, senti um recuo violento e um estrondo alto. Sentei-me e meu ex estava me olhando. Meu caso estava no chão, e havia um grande buraco na parede. Tentei dizer algo ao meu ex, mas seus olhos estavam vermelhos, lágrimas escorriam, e seus lábios tremiam. Eu podia ver que ele estava sentindo muita dor, e eu me senti tão enojada. Assisti enquanto meu caso se levantava e tentava sair. Meu ex olhou para ele, e meu caso disse a ele que se soubesse o que era bom para ele, se afastaria. Então meu ex o atacou. Eu gritei e chorei pedindo ao meu ex para parar, e desesperadamente pulei em suas costas, o que resultou em eu sendo jogada ao chão. Tudo ficou embaçado por um tempo, as palavras soavam abafadas. Mas quando recuperei a consciência, meu ex tinha meu caso ao seu lado, e ele estava ao telefone. Tudo o que pude fazer foi olhar para o rosto inchado do meu caso e o sangue e dentes no chão ao lado dele. Houve uma batida alta na porta, e vi meu ex colocar o telefone no viva voz, lentamente colocá-lo no chão, ajoelhar-se e colocar as mãos na parte de trás da cabeça. A porta se abriu, a polícia entrou, algemou, e os paramédicos entraram momentos depois. Logo descobri que ele ligou para o 911 por conta própria. Tudo virou de cabeça para baixo no hospital. Meu pai não disse uma palavra para mim, apenas me olhou com vergonha. Meu irmão estava furioso, gritando comigo, completamente devastado, perguntando como eu poderia fazer aquilo com meu ex. Minha mãe tentava me consolar, dizendo que tudo ficaria bem, o que levou meu pai a gritar com ela. A família dele estava enfurecida, suas irmãs faziam ameaças, e seus pais pareciam querer me ver enterrada mais cedo. Quando me aproximei dos meus filhos, eles se recusaram a falar comigo. Mal conseguiam me encarar. Meu caso estava gravemente ferido e precisava de cirurgia reconstrutiva no rosto. No hospital, meu ex praticamente desfigurou o rosto dele. Uma mulher veio ao meu quarto e imediatamente me atacou. Meu irmão a afastou de mim, e descobri que ela era a esposa do meu caso. Eu não fazia ideia de que ele era casado. Ele nunca usava anel, nunca mencionou uma palavra sobre isso. Isso só piorou minha situação, culminando no julgamento. Meus filhos ficaram com os avós do lado do meu marido, e minhas filhas se recusaram a falar comigo. Meu ex também não queria me ver. Tentei visitá-lo no condado e fui negada. Meu irmão garantiu que meu ex fosse transferido para a instituição correcional onde ele trabalhava, para que pudesse ficar de olho nele. Quando pedi ao meu irmão que transmitisse uma mensagem para mim, ele me mandou para o inferno. Durante o julgamento foi a primeira vez em 3 meses que o vi. Ele me olhou com tanto ódio, doeu mais do que qualquer coisa que eu pudesse imaginar. Ele sempre me olhava com amor, mesmo quando estávamos zangados um com o outro. Mas durante o julgamento era pura hostilidade, e eu precisava me retirar para chorar no banheiro. À medida que os dias passavam, fui forçada a relatar meu caso em todos os detalhes para que todos ouvissem. Quando contei por quanto tempo durou, meu ex parecia desolado, e meu pai se levantou e saiu da sala de audiências. Durante o depoimento do meu ex, descobri que ele voltou para casa para me surpreender com almoço e um fim de semana romântico para 2 em Casquills. Ele havia planejado uma escapada completa, apenas para nos encontrar, e ele reagiu. Ele afirmou que quando meu caso mandou ele se afastar, ele surtou e o espancou, só parando quando me jogou para longe dele. Ele rapidamente ligou para o 911 e ouviu a gravação durante o julgamento, a dor em sua voz, seus soluços enquanto seguia as instruções do operador. Foi devastador. O meu caso não podia testemunhar verbalmente e estava fortemente medicado, então utilizaram imagens do que ele parecia, o que me causou náuseas, pois eu era responsável por tudo isso. Meu ex quebrou a cavidade ocular, as maçãs do rosto e destruiu a mandíbula dele. Disseram que havia fragmentos de ossos pequenos demais para juntar. Meu ex foi acusado de um crime de 3º grau e condenado a 7 anos, o que fez meus filhos protestarem veementemente. Minhas filhas e a família deles soltarem um grito que me assombra até hoje. Os primeiros 3 meses foram torturantes. Fui processada pela ex-esposa do meu caso por alienação de afeto, meu ex entrou com pedido de divórcio, meu filho mais velho saiu de casa, meu outro filho ficou trancado no quarto, e as gêmeas estavam se rebelando intensamente. Minhas ex-cunhadas me atacaram no meio do supermercado, a mãe dele cuspiu no meu rosto quando tentei me desculpar. Meu pai e meu irmão se recusaram a falar comigo. Eventualmente precisei encontrar um novo emprego, não havia dinheiro entrando e quase esgotei as economias. Fui praticamente boicotada na minha área, era má publicidade para a empresa de contabilidade. Comecei a trabalhar no varejo e como ajustadora sazonal da HIR Block durante o período tributário. Quase perdi a casa. Meu ex se recusou a permitir que eu o visitasse, e cada carta era devolvida. Chorar no chuveiro tornou-se quase uma ocorrência diária. Meus pais quase se separaram porque minha mãe me defendia constantemente.
Meu irmão se recusava a me reconhecer. Até mesmo meus amigos com quem estava desde a escola primária estavam divididos. Logo comecei a ter pensamentos de terminar tudo, de pegar minhas coisas e desaparecer. A culpa era tão pesada. Eventualmente procurei um terapeuta e ela me repreendeu. Disse que eu apenas me acostumei com meu ex, que não o via como marido, mas como um amigo com benefícios. E eu o tratava assim. Ela estava certa. Eu fiquei muito confortável com ele, o via como um companheiro, mas ele me via como sua esposa, mãe de seus filhos, a mulher que ele amava e desejava. Eu o dei como garantido. Quase um ano se passou, um ano de silêncio dos meus filhos. Quando eu cozinhava o jantar, eles pegavam a comida e iam para seus quartos, se recusando a sequer olhar para mim. Tive alguns colapsos, implorando para que dissessem algo para mim, mas nada. Meu irmão se casou, e eu não fui convidada, meus filhos foram. Continuei tentando visitar meu ex, na esperança de que ele me colocasse na lista de visitantes, mas sempre fui negada. Minhas cartas ainda estavam sendo devolvidas. Isso me deixou gravemente deprimida, e eu sabia que merecia. Então, um dia, do nada, meu irmão apareceu. Fiquei chocada e feliz. Era a primeira vez desde o julgamento. Ele veio à minha casa apenas para me repreender. Disse que meu ex estava na enfermaria depois de ser esfaqueado. Um detento tentou agredi-lo sexualmente em sua cela, resultando em meu ex sendo esfaqueado na barriga e o detento quebrando a coluna. Meu irmão gritou para mim: "Você fez isso antes de voltar para sua caminhonete." Chorei por dias depois disso porque ele estava certo. Eu fiz isso. Tentei visitá-lo na enfermaria, e ainda fui negada por mais 4 anos. Tentei falar com ele e ainda escrevi cartas, mas elas foram devolvidas. Felizmente, nossos filhos visitavam o pai com frequência. Foi assim que descobri que ele foi colocado em custódia protetora pelo meu irmão após o ataque. Ao longo dos anos, meu filho mais velho foi para a mesma faculdade que meu ex frequentou e até escolheu a mesma área. Ele só liga para os irmãos, nunca quis falar comigo. Ele nunca vem para casa nas festas, apenas para os avós. Meu outro filho seguiu o mesmo caminho, indo para a mesma faculdade e também se recusando a me ligar. Minhas gêmeas foram duras comigo, mas visitavam o pai semanalmente, o que melhorava o humor delas. Sempre que ficavam excessivamente rebeldes, tinham o tio para colocá-las no lugar, mas meu irmão e eu ainda mal falávamos. Tentei visitar a esposa dele quando tiveram o primeiro filho, mas fui convidada a sair. Minha mãe me mantinha informada sobre o que estava acontecendo na vida deles. Meu pai ainda se recusava a me reconhecer. Então, no início de maio deste ano, meus filhos estavam felizes e meus filhos voltaram para casa. Eu não sabia por que e não me importava, eles estavam em casa por 4 meses. Meus filhos estavam por perto, e eu fiz de tudo para mostrar o quanto eu sentia muito, mas fui principalmente ignorada. No entanto, eles estavam falando comigo, e isso me deixou tão feliz ter uma conversa com eles, saber o que estava acontecendo em suas vidas. Meu filho mais velho estava namorando uma mulher há mais de 1 ano. Meu segundo filho estava na equipe de atletismo da faculdade. Até minhas filhas começaram a falar comigo novamente, e eu me odiava ainda mais pelo que fiz a elas, vendo-as sorrindo novamente, brincando e jantando juntas. Sentia muita falta disso. No final de agosto, eu estava me preparando para o primeiro dia do último ano do ensino médio das gêmeas, que também é o dia do 18º aniversário delas. Eu expressava minha empolgação com a festa de aniversário delas, contava o que estava planejando fazer, e sem hesitação, minhas filhas me pediram para fazer isso em outro dia. Isso me confundiu, porque achei que estávamos começando a melhorar. Quando perguntei o porquê, uma delas disse que é porque o pai está dando uma festa para nós, e eu não quero você perto dele. Esse comentário me chocou. Perguntei quando o pai deles foi liberado, e elas disseram que ele saiu no final de abril por bom comportamento. Chorei porque ele estava livre, e isso me quebrou um pouco mais. Elas estavam por perto mais porque ele estava livre. Estavam mais felizes e alegres porque tinham o pai de volta em suas vidas. Não era porque estávamos começando a nos curar? Elas o tinham de volta. Perguntei onde ele estava morando, e elas me disseram que ele estava ficando na casa do meu irmão. Tentei ligar, precisava falar com ele, mas ele recusou. Tentei ir até lá, segurando todas as cartas que foram devolvidas ao longo dos anos, e o vi brevemente através da fresta da porta. Gritei o nome dele, e meu irmão me pediu para sair. Entreguei a ele as cartas e fui embora. Quando cheguei à entrada, ouvi sua voz. Virei-me, e ele estava caminhando na minha direção. Instantaneamente comecei a chorar e fui abraçá-lo, e ele me devolveu as cartas. "Você esqueceu disso?", ele disse friamente para mim, e eu chorei vendo-se afastar. Implorei, pedi para ele apenas conversar comigo, mas ele simplesmente voltou para dentro da casa. Meus filhos estavam me encarando pela porta, e nenhum deles tinha amor nos olhos naquele momento. Foi quando percebi que meus filhos estavam apenas me tolerando. No entanto, eu ainda quero consertar isso. Quero dizer a ele o quanto fui egoísta, o quanto senti a falta dele, dizer que sinto muito por destruir o que tínhamos. Então, estou tentando continuar com a minha vida diária.
Fiquei sabendo pela minha mãe que a ex-esposa do meu caso estava visitando o meu ex 2 anos atrás e que ela tem aparecido para vê-lo. Não me importo realmente, só quero que ele, de alguma forma, me perdoe. Quero que ele fale comigo. Quero que ele esteja ao meu lado. Quero que ele me olhe como costumava fazer. Quero meus filhos ao nosso lado. Só quero minha família de volta. No entanto, sei que não mereço. Mesmo que por algum milagre nos tornemos uma novamente, nunca será o mesmo. Fui egoísta e queria poder desfazer tudo. Obrigado por assistir até aqui. Deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhum vídeo. Tem um relato interessante? Compartilhe com a gente. Obrigado por assistir e confira também os vídeos a seguir.